Olá, que bom receber você para mais um Avivamento em Movimento. Hoje eu tenho aqui uma palavra de Deus para você. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito especial. Hoje eu quero falar com você sobre um tipo de avivamento que é fundamental para nós. Hoje eu quero falar sobre o avivamento do altar. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra sobre esse tipo de avivamento aqui, ó, o avivamento do altar. Para isso eu queria já te convidar, abre a tua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do verso de número 30. 1 Reis 18, 30. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou um altar. Hoje eu estou falando sobre avivamento do altar. Tudo começou ali com Elias restaurando o altar. E essa restauração precisa ser diária. Deus não vai se manifestar em altar que esteja quebrado. Mas uma primeira característica ali que foi marcante. Elias pegou e chamou as pessoas. Ele chamou o povo e disse: chegai-vos a mim. Um avivamento genuíno, ele chama as pessoas para perto. O avivamento genuíno, ele traz as pessoas para que vejam que existe restauração de Deus no altar da nossa vida. Ainda que o altar esteja em processo de restauração, mesmo assim, o avivamento traz as pessoas para perto. Quando existe avivamento genuíno, existe relacionamento interpessoal. Porque nós apontamos para as pessoas o caminho da restauração do altar. E então começa ali o trabalho de restauração do altar. É lindo olhar que Elias pegou e ele mesmo foi restaurar o altar. A restauração do altar, quem vai fazer não é Deus. A restaurar o altar é uma tarefa minha e uma tarefa sua. Deus vem com outra coisa. Deus vem manifestar a sua glória sobre o altar. Mas a restauração do altar é meu dever e é seu dever. Então Elias pegou as pedras, a Bíblia diz aqui 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, e começou a restaurar aquele altar. E aquele era um altar de pedras. Eu e você precisamos entender uma coisa: restaurar o altar vai dar trabalho. Não é moleza. Precisa haver um esforço. Por isso que o avivamento ele tem que ser em movimento. Vai dar trabalho. Você vai precisar sair do seu comodismo. Você vai precisar largar a sua velha vida. Você vai precisar dizer não para o pecado. Você vai precisar tomar atitudes que movam uma restauração de altar. Você precisa ter tempo de oração. Você precisa dedicar um tempo maior para estar meditando na palavra de Deus. Você precisa tirar um tempo para estar sozinho com Deus. Então Deus pode começar a ajeitar o altar da sua vida. A palavra de Deus vem lavando aquele altar e o altar pode ser então restaurado. Vai dar trabalho, mas vale a pena. E esse era um tipo de altar que Elias restaurou, o altar de pedras. Mas havia ainda um outro tipo de altar. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo, no capítulo 27, os versos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: farás também um altar de madeira de acácia, 5 côvados será o seu comprimento, 5 côvados a largura e 3 côvados a altura. E farás as suas pontas nos 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. Esse altar aqui, esse outro altar que nós estamos vendo, é o altar de madeira.
o altar de madeira ficava no tabernáculo. E olha, esses dias eu vim ali refletindo e conversando um pouco, e eu cheguei a uma conclusão. Quantas vezes eu me sinto inadequado para o desafio de Deus na minha vida e para desempenhar aquilo que eu quero desempenhar para o Senhor. Eu não sei se isso acontece com você, mas comigo acontece. Eu estava essa semana ainda dizendo ao Senhor, olha, eu me sinto inadequado. E aí Deus ministrou a minha vida me mostrando esse altar, que é um altar de madeira. Olha, pega a madeira, ainda que ela seja da melhor qualidade, ainda que ela seja uma madeira nobre, e aí você então coloca fogo ali. O que vai acontecer? A madeira vai ser consumida. Ou seja, a madeira era inapropriada para construir altar para Deus. Mas aí Deus pega e faz com que haja uma diferença. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia ali no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49. Diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra diz ali, quando nós lemos sobre o altar, que aquele altar era revestido de cobre. Esse cobre é que tornava o altar apropriado para a função que ele tinha sido feito. E o que nos torna então apropriados para transportar essa glória de Deus? O Espírito Santo. Quando somos revestidos do Espírito Santo e do poder, então podemos nos tornar apropriados para transportar a glória de Deus. Porque Deus usa as coisas que não são para confundir aquelas que são. Olhando a história dos avivamentos, se pegarmos Martinho Lutero e os seus defeitos, as suas falhas e as suas lutas contra a carne, talvez eu e você olhássemos para ele e disséssemos, não, é a última pessoa que pode ser usada para trazer um avivamento à igreja. Mas Deus quis usar Martinho Lutero. Se você pegar o William Seymour, que foi o líder do avivamento da Rua Azusa, para os padrões da época, para o que a sociedade vivia, era alguém totalmente inadequado. Nós estamos falando de 1906. Havia um racismo muito forte nos Estados Unidos. E Deus pegou um negro, cego de um olho, e falou, é esse que eu vou usar. E havia uma característica especial. O que era igreja de branco, era igreja de branco, de negro, de hispânico, de hispânico. Então, Deus pega e faz um movimento diferente. Ele fala assim, não, nessa igreja eu vou reunir todo mundo. E naquela igreja, da Rua Azul em específico, havia na mesma igreja brancos, negros e hispânicos. Deus traz um movimento contrariando as perspectivas da sociedade. Deus vem mudando as coisas. E aí se você olha para essa geração, talvez por tudo quanto ela tem enfrentado, seja por imoralidade, seja por pornografia, seja por superficialidade em relacionamento, seja por perversão sexual, por muitos até considerado como Sodoma e Gomorra. E aí você olha para essa geração e diz, mas nessa geração não há de ser manifesto o poder de Deus. Mas eu acredito que Deus escolhe as coisas que não são para confundir aquelas que são. Por isso Deus pode se manifestar nessa geração, na minha vida e na sua vida, porque nós queremos esse avivamento. Deus usa, então, as coisas que não são, que são inapropriadas. E Ele reveste com o Espírito Santo. E aquilo se torna apropriado, então, para transportar a glória de Deus. Eu quero abrir no último texto, nessa mensagem com você, eu quero que você abra comigo em 2 aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Diz assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É isso que Deus faz. Deus pega o vaso de barro, que somos eu e você, e coloca a glória dele dentro desse vaso. E eu oro para que essa geração seja assim, que haja avivamento em nosso altar. Eu quero lembrar a você que o altar precisa ser restaurado todos os dias. Todos os dias esse altar precisa ser restaurado. Não olhe para o altar. Procure o revestimento do Espírito Santo para que o altar esteja assim adequado
para a glória de Deus, para transportar essa glória e para ser instrumento de Deus. Chame as pessoas para verem que um altar ele pode ser restaurado, que uma vida pode ser restaurada, e dê exemplo com a sua própria vida. Movimente-se, busque o avivamento, busque a presença de Deus, e eu posso lhe garantir, em altar restaurado, Deus derrama fogo. Eu quero te convidar a orar rapidamente comigo. Feche os seus olhos. Senhor, nós nos dispomos a ser aqueles que restauram o altar todos os dias. E eu quero te clamar hoje, Deus, derrama a tua glória sobre a nossa vida, sobre esse altar, que estejamos revestidos do Espírito Santo. Eu quero te clamar, dá experiências com o Espírito Santo aos meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, que haja manifestação da glória de Deus e que os altares estejam restaurados, a começar da minha vida. Eu te clamo em nome de Jesus Cristo, traz o teu avivamento. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, gera esse temor em nós. Aviva, Senhor, a tua obra, que somos nós, que sou eu, que são os meus irmãos. Aviva, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Se você tem alguma sugestão ou pergunta, algo para acrescentar, escreva um e-mail para avivamentoemmovimento@gmail.com e nós nos encontramos nos próximos vídeos, se Deus quiser. Porque o avivamento, meus irmãos, ele tem que ser em movimento. Então eu quero te convidar, movimente-se.